Olá pessoal, bem-vindo ao canal Verdade Oculta 2017. Hoje irei apresentar para vocês aí casos de OVNIs no Brasil. Pessoal, separei aqui 3 casos surpreendentes que ocorreram no espaço aéreo brasileiro, casos que chamaram bastante atenção e chama-se ainda atenção, mas antes de falar sobre eles, eu preciso deixar claro que esses 3 casos ocorreram em datas diferentes, não tem ligações nenhuma entre eles, tá? Bom, o que chama-se atenção nesses 3 casos, pessoal, é que a Força Aérea Brasileira, ela foi acionada, tá? Para realizar as investigações devido à quantidade de avistamentos que estavam ocorrendo. Então, quando envolve a Força Aérea Brasileira, a aeronáutica, há uma credibilidade porque o depoimento também é elaborado por militares, tá, pessoal? Militares de patentes altas dentro da aeronáutica. São casos bem legais. Assistam um documentário realizado pela Rede Globo. Um dos casos, a reportagem foi mais na época. E vocês vão gostar. Assistam até o final, pessoal. Novas imagens de objetos voadores não identificados no sul de Minas Gerais. Várias testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu esta semana em Varginha, a mesma cidade em que teria aparecido um suposto ET. Em todo o Brasil, cinegrafistas amadores também estão registrando fenômenos que até agora não têm explicação. Esta luz foi vista no céu de Varginha na quinta-feira. Testemunhas afirmam que o estranho objeto se movimentou durante 45 minutos. Não pode ser um avião? De maneira alguma. O avião não fica parado, né? Mas uma estrela? Também não. Não pode ser estrela, porque ela estava muito baixa. Era vermelha, verde e azul. Eu nunca vi na minha vida aquilo. Uma coisa muito estranha. Outro OVNI foi filmado em Governador Valadares, também em Minas. O administrador do aeroporto de Governador Valadares, comandante Pedro Augusto, afirma que não se trata de balão meteorológico e diz que nenhum avião sobrevoava o espaço aéreo da cidade naquele momento. O comandante mandou relatório para o Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, em Brasília. Esta semana surgiram vários relatos de pessoas que viram e filmaram objetos voadores não identificados. A incidência é maior no sul de Minas e parte de São Paulo. Bandeira do Sul, Varginha, Areado, Boa Esperança, Três Pontas, Campos Gerais, Governador Valadares, Campinas, Rio Claro. Esta imagem foi filmada em Rio Claro. Mas as estranhas luzes foram vistas em outros pontos do país. Manaus. Uma luz que ela tem o tamanho de um carro pequeno, assim, de onde a gente estava observando. Ela estava a uns 2 metros, pairando sobre o solo, movimentos bem suaves, não muito bruscos, e tinha a forma de um ovo deitado. Porto Velho. Igi, Paraná, também em Rondônia. Percebemos aqui nessa direção, entre essas 2 árvores, havia uma certa luz que se movimentava no espaço, e essa luz, frequentemente, ela mudava a sua intensidade. Tinha hora que ficava mais clara, tinha hora que escurecia, e várias colorações. Objetos voadores não identificados também foram filmados em Campo Largo, perto de Curitiba. Nós mostramos as fitas para o presidente da Associação Nacional dos Ufólogos, um representante das mais de 4.000 pessoas que estudam a aparição dos chamados OVNIs no Brasil. E ele garante: não é balão, com certeza, pelo que a gente observou, não é um avião. Existem características de luzes nos aviões que não aparecem ali.
não são fenômenos meteorológicos convencionais e eu descarto Não são astros? Eu descarto a possibilidade de serem astros também. Numa primeira análise, dá para dizer o quê? São objetos não identificados. A verdade está próxima. Para estes dois radialistas da cidade de São José dos Pinhais, mesmo sabendo que há muitas fraudes, quanto maior for o mistério que cerca os chamados OVNIs, melhor. A maior parte das pessoas que juram ter visto objetos não identificados não tem registro do fato, apenas uma história para contar. E foi abrindo espaço para estes depoimentos que esta rádio ganhou a audiência no horário das 10h30, meia-noite, aqui na região de Curitiba. Depois que o primeiro programa foi ao ar, há um mês, o telefone do estúdio não parou mais de tocar. Os locutores conversam com ouvintes do país inteiro. Programa UFO Arquivo Confidencial, nós vamos a mais uma participação esta noite. Você está falando da onde, João? Estou falando de Joaçaba, Santa Catarina. Que objeto que você viu, João? Descreva pra gente. Eu vi uma bola iluminada passando pelo cima do teto da minha casa e em questão de segundos ela desapareceu. O caso mais recente e que ainda não foi analisado é o registro deste cinegrafista. Ele estava gravando um programa de TV sobre artesanato, com a câmera na direção da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Campo Largo. Nesta cena, a gente pode ver atrás do boneco duas manchas escuras se movimentando lentamente. E logo em seguida, um objeto no formato de um charuto, com 6 anéis dos lados, passando em alta velocidade. Um detalhe misterioso que o próprio câmera só notou mais tarde, na hora da edição das imagens. Eu acho, na minha opinião, que era um OVNI mesmo. Eu acho. Principalmente qual? Principalmente o de baixo, o grandão que passa. O que passa rápido. O formato de formato de um charutinho, que passa muito rápido embaixo. A posição que eu estava gravando, não tinha nada no céu. Era céu azul limpo, não tinha nada. Por isso que eu acho que é. O pesquisador Claudeir Covo está acompanhando de perto a ocorrência de tantos fenômenos estranhos nos céus do país. Ele tem um grande arquivo de imagens de OVNIs filmados em várias partes do mundo. Claudeir Covo afirma que só nos meses de janeiro e fevereiro foram registrados cerca de 100 casos de avistamentos de OVNIs no Brasil. Nós acreditamos que nesses 2 primeiros meses de 96, nunca tivemos algo semelhante desde o início do século. Essas informações estão chegando aqui no Instituto Nacional, nós estamos fazendo uma coleta, juntando esses dados, estamos processando algumas imagens já via computador e realmente eu não sei se isso é um sinal, não sei se isso mostra alguma coisa maior que vai acontecer, não sei se de repente as autoridades vão começar a liberar as informações, mas realmente é assustador a grande quantidade de avistamentos que está ocorrendo, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro.
A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto pareciam uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira.
O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. Vamos à entrevista, coronel? Pai, o material que você pediu tá tudo aqui. Essa é minha filha Daniela. Tudo bom? Como vai? Minha enteada Ana Paula. Tudo bom? Eles são Marco e Ademar, que são ufólogos. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se não contar o que eu vi, eu não posso ficar morto. E a história corre. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito.